pessoal! Hoje nós vamos falar para vocês sobre o pâncreas endócrino. Inicialmente eu vou falar qual seria a localização desse órgão, que é aonde? É atrás do estômago e entre o duodeno e o baço. E é muito importante que vocês saibam que o pâncreas ele funciona tanto como um órgão endócrino como um órgão exócrino. E eu vou explicar para vocês por que dessa classificação. Como órgão exócrino, ele é classificado dessa forma por quê? Porque ele produz substâncias que vão atuar no sistema digestório. E já como órgão endócrino, é porque ele vai liberar hormônios na corrente sanguínea que vão ter alguma função. Cada região dessa possui células distintas. São elas as células alfa ou A, que secretam glucagon. Já as células delta ou D, elas secretam somatostatina, que também é conhecido como o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, que é o GHIH. Também temos as células beta, que estão em maior número. Elas vão produzir o quê? A insulina. E também temos as células PP, que é o polipeptídeo pancreático, que até hoje não se sabe exatamente qual seria a sua função. Agora eu vou falar para vocês sobre as ilhotas de Langerhans. O que seriam essas ilhotas pancreáticas? Seriam aglomerados de células em formato ovoide ou redondo, que são dispersas entre os ácidos. A distribuição sanguínea das ilhotas pancreáticas, ela facilita a liberação do hormônio insulina, já que ele vai ter uma distribuição centrífuga, ou seja, vai sair do centro das ilhotas para a periferia, facilitando a distribuição desse hormônio. Em relação à vascularização, eles vão facilitar a distribuição desse hormônio. Tenho que falar para vocês também que o pâncreas ele vai ter duas regulações, a humoral e a neural. O que seria essa regulação humoral? Essa regulação humoral é quando os níveis de glicose estão muito altos na corrente sanguínea. Assim, haverá o controle da liberação do hormônio insulina. E também temos o controle neural, que é quando o sistema nervoso autonômico vai agir, tendo tanto a estimulação do simpático como do parasimpático. Bem, para ficar bem claro na cabeça de vocês como ocorre essa regulação neural, eu fiz aqui um esqueminha explicando bem direitinho como isso ocorre. Primeiro, nós vamos ter a medula espinal, onde vai vir um sinal para os gânglios paravertebrais, que são gânglios que ficam bem ao lado da coluna vertebral. E assim, esses gânglios eles vão inervar o pâncreas. E no pâncreas ele vai o quê? Estimular o quê? A liberação de insulina, que é justamente o hormônio que temos o objetivo de secretar. E aí, pessoal, se assustaram agora? Nada de inventar de beber um copinho de água com açúcar, porque isso não funciona. Já que em uma situação de fuga ou luta, como é que vai ficar a sua glicose? Em maior quantidade e a sua concentração de insulina? Bem baixa. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter energia. Para que tudo isso? Para que você ou fuja ou lute com a sua ação. Bom, como vocês podem ver na imagem, nós vemos um bonequinho numa situação de almoço, mas isso também poderia ser um café da manhã ou jantar, sempre que ele se alimentasse. O que é que vai acontecer? A concentração de glicose vai estar alta e a de insulina também. Só que essa insulina vai começar a controlar a concentração de glicose, diminuindo ela na corrente sanguínea. E assim vai ocorrer o quê? A regulação da glicemia. Eu vou falar para vocês os mediadores químicos que liberam a secreção dos hormônios. São eles: acetilcolina e noradrenalina, peptídeo intestinal vasoativo VIP, galanina e também GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a síntese de insulina. A síntese de insulina inicia-se no retículo endoplasmático rugoso. No retículo endoplasmático rugoso, inicialmente, nós vamos ter a formação da pré-proinsulina, que vai dar origem à proinsulina. Durante o transporte dessas moléculas até o complexo de Golgi, elas serão empacotadas na forma de grânulos. E a proinsulina vai dar origem à insulina e ao peptídeo C, que antes era conectado às cadeias alfa e beta. E como ocorre em outros hormônios,
peptídicos, a insulina vai permanecer armazenada até que o estímulo deflagre a exocitose desses grânulos. Agora que já conhecemos como essa insulina é sintetizada, vamos ver um pouco da secreção desse hormônio. Inicialmente, a glicose ela vai entrar na célula através do GLUT2. Logo após isso, haverá um aumento de glicose no citosol, que vai estimular o metabolismo da glicose, aumentando a concentração de ATP. O aumento de ATP vai inibir o canal de potássio sensível a ATP. E o acúmulo de potássio no interior da célula vai despolarizar a membrana. A despolarização da membrana vai abrir o quê? Os canais de cálcio. E assim, a ativação dos canais de cálcio aumenta o influxo de cálcio, elevando a concentração de cálcio, o que evoca a liberação de cálcio induzida por cálcio. Então, cálcio vai induzir a liberação de mais cálcio. O aumento de cálcio produz exocitose dos grânulos secretórios, contendo insulina, e ocorre a liberação de insulina onde? No sangue. Também temos outros moduladores que agem via adenilato ciclase ou fosfolipase C.